Olha, a polícia prende 3 homens suspeitos de matar um auxiliar de produção durante uma tentativa de assalto em Hortolândia. O caso foi desvendado após o trabalho do setor de homicídios e proteção à pessoa, uma mega operação que foi deflagrada hoje em parceria com o Garra e também com a Delegacia Especializada Antissequestro. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac aqui. Olho na notícia. Para a Polícia Civil, nenhum crime fica esquecido. Depois de 1 ano e 9 meses de investigação, mais um crime foi desvendado. A vítima, o auxiliar de produção André Luiz Costa da Silva, de 19 anos, morto com 2 tiros, um na testa e outro no peito, no dia 29 de janeiro de 2011, em Hortolândia. O corpo foi encontrado no dia seguinte, no bairro San Martim, em Sumaré. Já o carro foi abandonado no bairro Três Marias, em Campinas. Mais um caso de latrocínio a ser desvendado. Foram meses cruzando dados e informações da investigação que culminou com uma operação unindo policiais do setor de homicídios da Polícia Civil, da Antissequestro e com o apoio do Garra. O dia ainda estava amanhecendo quando as equipes fortemente armadas chegaram ao bairro Três Marias. Os suspeitos, Jaime Eberson Soares Oliveira, conhecido como Vermelho, Leandro Silva dos Santos, o Cabecinha, e Michel Fernando de Souza acabaram presos. Prender os suspeitos, bem como recuperar objetos que foram subtraídos da vítima na oportunidade em que ela foi morta. Agora, o próximo passo agora da Polícia Civil é esclarecer realmente a motivação da morte. Porque caso seja confirmado a motivação, esse crime pode ser transformado em latrocínio até se estiver as provas nesse sentido. Na casa de Jaime ficou claro o quanto os bandidos sequer se preocupavam em se desfazer dos produtos roubados. No armário dele foi apreendido o casaco usado pelo auxiliar de produção no dia em que foi morto. A poucos metros de distância, ainda na mesma rua, os policiais encontraram no carro do criminoso 2 alto-falantes que também foram roubados da vítima. Após 1 ano e meio quase, eles ainda mantendo no armário pertences da vítima. Realmente a Polícia Civil trabalhou e conseguiu esclarecer esse crime no prazo adequado. A polícia está chegando agora em um salão de beleza onde os bandidos venderam o rádio do carro da vítima. Olha, os policiais procurando nesse veículo aqui. A princípio, o dono do salão está dizendo que o tape não está com ele, que o rádio não está com ele. Vamos ver o que ele tem a dizer. O rádio não tá com o senhor? Não tá, porque roubaram o carro. Deixei debaixo de uma árvore, que eu moro no Chalão, e roubaram. Você comprou? Mas estava com o senhor? Oi? O rádio estava com o senhor? O senhor comprou desses meninos? Ele deixou comigo, ele não me deu, ele não comprei dele. Ele deixou comigo o som, ele falou, usa aí por enquanto. E eu acabei deixando no meu carro, só que esse carro não tem porta, não tem trava e acabaram roubando. O dono do salão foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e disse que ganhou o rádio em troca de um corte de cabelo. O autor do crime diz que deu ou vendeu para um cabeleireiro, que confirmou, por sua vez, essa versão. Então, ou seja, para a Polícia Civil não há dúvidas realmente que esse som foi roubado e foi vendido ou entregue para um terceiro. Em depoimento, Leandro confessou ter participado do crime e Jaime disse ter atirado na vítima. 2 deles estão confessando autoria delitiva, um deles está negando. Então nós estamos checando durante o dia se realmente esse que está negando participou ou não do crime. Bom, a polícia está investigando, o fato é que os 3 foram detidos aí pelo crime. Agora, eu só faço uma pergunta a você que está aí do outro lado. Quanto vale uma vida, uma blusa, um par de alto-falantes e um rádio? É isso? O rádio que é trocado por um corte de cabelo? E aí depois desaparece. Mataram por causa disso? Por isso? Ah, gente, faça-me o favor. Violência banal. Violência banal. E sabe o que é pior? Esses caras foram presos num trabalho de inteligência, numa ação cirúrgica, né, reunindo elementos, triangulando informações, né, num trabalho que é um trabalho de excelência da polícia na tentativa de acabar com o crime.
E aí, sabe o que pode acontecer? Qual é o risco desse caso aí? É do juiz olhar para a lei dizer o seguinte: ah não, bandido pode passar a mão na cabeça de bandido. Aí o juiz determina a soltura do cara e o cara vai responder ao crime em liberdade. Você sabe que corre esse risco, né? Corre esse risco. O advogado do cara entra lá com agravo, entra lá com habeas corpus e o caramba, né? E aí o cara vai pra rua. O cara vai voltar a conviver com a sociedade. Volta a matar de novo! Volta a colocar o senhor e a senhora aí do outro lado na linha de tiro da violência. A polícia prende e a lei manda a justiça soltar, meu camarada. Até quando? Até quando? Vem comigo aqui, olha. Já tenho inúmeras participações no meu Facebook. Toda hora fecha aqui. Eu preciso arrumar um jeito de deixar aberto esse negócio aqui, olha. A Joana está inconformada com a situação que a gente mostrou da ambulância. A Isabel também. Quem mais? A Cris, né? A Márcia. E aí tem lá mais um tanto de participações aqui dos nossos telespectadores. Gente que está inconformada com essa situação. Nós vamos mostrar agora. O Brasil Urgente está denunciando descaso no transporte de pacientes de Campinas para São Paulo. É gente que não consegue tratar do problema aqui em Campinas e precisa ir para outra cidade. Nesse caso, vai para São Paulo para poder se tratar, para poder tentar melhorar a sua condição de saúde. E aí, né, tem um total desrespeito, total desrespeito. O cara já está doente, né? O cara já está com algum problema para ser resolvido e é transportado numa situação insegura. E, acima de tudo, nós estamos tratando aqui da segurança dessas pessoas. Dá uma olhada na reportagem da Carla Ramil, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Rosângela é mãe de uma menina de 6 anos. A garotinha nasceu sem o antebraço esquerdo. Por isso, uma vez a cada 2 meses, ela precisa levar a filha a São Paulo, onde a criança faz acompanhamento médico. Mas Rosângela é de uma família humilde, não tem condições de arcar com as despesas da viagem e do transporte e teve que pedir ajuda à Prefeitura de Campinas. A minha filha usa o serviço da ACD em São Paulo, lá no Ibirapuera. E quando a cidade não tem condições de dar o tratamento e a gente não tem condições de estar em busca, a cidade tem que levar até onde tem, né? E por isso que eu vou para São Paulo com ela. Ela acompanha lá desde que nasceu. E é justamente com o transporte que a mãe da menina está preocupada. A Prefeitura disponibilizou esta ambulância do SAMU para levá-la à capital. Junto com ela, vão mais 10 pessoas que também precisam ir à cidade para tratamento médico. O problema é que o veículo oferecido pelo poder público não tem a menor condição de transportar os passageiros, justamente por ser uma ambulância e não uma van. O que você vai ver agora é o flagrante de uma situação que pode colocar em risco a vida dos pacientes. No improviso, 4 pessoas viajam com o cinto de segurança. Nestas imagens gravadas pela mãe durante o trajeto, dá para ver que a situação é crítica. Observe que apenas algumas pessoas estão sentadas em assentos específicos. As outras estão dispostas em 2 macas. Até mesmo este bebê, que acabou de ser submetido a um transplante, está sem proteção alguma. A única coisa que o segura é a cadeirinha. Os passageiros disputam lugar com os equipamentos instalados dentro da ambulância. As crianças ficam sentadas ao lado dos pais e também não usam o cinto. Situação que preocupa, ainda mais em uma rodovia onde o risco de acidente é grande. Eu acho que a chance de sobrevivência é nula, né? É mínima. Rosângela reclama da falta de estrutura e de segurança. Uma vergonha, né? Porque eu pago meus impostos. É uma vergonha. A gente precisar de um serviço desse e tá nessa situação. Isso para a cidade é uma vergonha. Acho que é para todo mundo, para qualquer cidadão, isso é uma vergonha, né? A equipe de reportagem do Brasil Urgente acompanhou a chegada de Rosângela e da filha dela após mais um dia de atendimento. Questionado sobre as irregularidades, o motorista do veículo nega que o transporte tenha problemas. Não, ela é uma ambulância e aqui a gente está transportando pacientes.
Diante da afirmação do motorista de que não há problema com o veículo, peço para que o cinegrafista possa fazer imagens internas, mas ele desconversa e diz que não tem autorização para isso. Pergunto então se todos os passageiros viajam com o cinto de segurança e ele afirma que sim. Eu falei, tá todo mundo com cinto de segurança. As imagens, porém, mostram outra coisa. Não tem cinto na maca. Hoje mesmo tinha pessoas sentadas uma ao lado da outra na maca, todas sem cinto. Rosângela utiliza esse veículo improvisado há 5 anos e afirma que a situação sempre foi essa. Ela relata ainda que a prefeitura chegou a disponibilizar uma van, que quebrou e nunca mais foi colocada para circular. A princípio sempre foi ambulância. A van veio tem uns 2 meses atrás, que apareceu uma van e eu fui 2 vezes só nessa van. Sempre foi ambulância. O funcionário afirma que o veículo não é improvisado, que os passageiros só estão sendo transportados na ambulância esta semana, porque o carro oficial está quebrado. É hoje por conta dessa van. Outros dias não teve, né? Que ela quebrou, tá? Tem uma van apropriada, com vários assentos. Com medo, Rosângela pede um transporte mais seguro. Acho que o mínimo, né? Que é transportar paciente, lembrar que são pacientes. Não está indo lá a passeio, está indo lá em busca de tratamento. Um mínimo de dignidade para essas crianças, para esses doentes, para esses pacientes. Um mínimo de transporte adequado. Olha, a denúncia é muito grave e tem aí um probleminha, hein? Porque o motorista diz que tem uma van, a mulher está dizendo que não tem. Aliás, a Rosângela vive na pele o problema, porque ela precisa levar a filha para São Paulo toda semana ou todo mês, né? E não é só isso, não é só isso. A prefeitura está dizendo que não, tem van, tem isso. Mas como se está todo mundo dizendo ali que a van não aparece, é sempre na ambulância? Hein? O maior problema para mim ali é o seguinte: primeiro, o desconforto de quem já está doente, né? E não está indo a passeio, como disse muito bem ali a Rosângela, né? Não está indo a passeio, está indo se tratar no médico, né? Precisava do mínimo, do mínimo, do mínimo. Não é de conforto, não é de respeito. É de respeito, algo que me parece foi deixado de lado aí. Eu pedi para o pessoal ligar para o secretário de Saúde de Campinas, que disse que não vai falar com a gente, porque já tem outro compromisso, né? Aí nós entramos em contato com o Dr. Hansen, né, meu amigo Dr. Hansen, e que está aqui para explicar algo que eu vou ser bem sincero, não sei nem se o Dr. Hansen é o responsável por isso. Porque isso aí me parece problema da prefeitura. O que o SAMU fez foi emprestar ambulância por ordem da prefeitura e aí não tem o que fazer, meu. Aí não tem o que fazer. Doutor Hansen já está comigo na linha? Doutor Hansen, boa tarde. Obrigado por atender aqui o Brasil Urgente. Tudo bem, Salomão? Tudo bem. Estamos aí ouvindo. Doutor Hansen, eu sinceramente não sei nem se esse problema tem a ver aí com a gestão do SAMU, porque a ambulância do SAMU, né, não deveria jamais entrar nesse esquema aí de levar passageiro, porque é uma ambulância, como o próprio nome diz, serviço de atendimento móvel de urgência. E o deslocamento que está sendo feito aí é um deslocamento ambulatorial, que deveria estar sendo feito numa van, numa Kombi, num micro-ônibus, em carros, sabe-se lá o quê, né? E eu pergunto para o senhor, doutor Hansen, essas imagens, não sei se o senhor está conseguindo ver as imagens aí que o senhor está vendo, são condizentes com a condição de segurança, com a questão de segurança para o transporte de passageiros numa ambulância, doutor Hansen? Olha, infelizmente, as imagens são absurdas, né? A gente não atende nem dentro da cidade, a gente não transfere 2 pacientes para um atendimento. Sempre, se nós temos um acidente, tem 2 vítimas, cada vítima é transportada numa ambulância. E nós temos até condições de transportar até 2 vítimas numa ambulância, mas por questões de segurança, nós atendemos uma vítima em cada ambulância só, até mesmo porque é acompanhado por uma enfermagem, então fica difícil você conduzir 2 pacientes. Nessa situação aí, existe um serviço chamado SAEC, Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos, e não é um serviço do SAMU, mas ele é gerenciado pelo SAMU. E nós temos algumas viagens que são feitas intermunicipais, levando pacientes. Algumas vezes, infelizmente, as ambulâncias que são transportadas utilizam as ambulâncias do SAMU, mas para pacientes deitados. Então vai um deitado e um sentado no banco e pode levar mais até 2 pacientes sentados na lateral, que não é o adequado, que nós fizemos isso há um tempo. Depois nós transformamos uma dessas ambulâncias
que foi cedida para a SAEC, onde foi colocado então bancos. Então ficou uma van. Ela desconfigurou a ambulância e virou uma van. Essa van teve um problema há um tempo atrás, há uma semana atrás, que ela foi para São Paulo e ela parou no pedágio porque ela é uma ambulância, só como está descaracterizada, o pedágio parou e não aceitou a passagem, tiveram que pagar. E esse documento da van foi transferido então para uma van, foi mudado a forma do documento, né, para poder fazer esse transporte adequado. E nesse dia o documento não estava pronto. E parece também que teve um problema mecânico, além disso, um problema mecânico também, impedindo de qualquer forma a ida com essa van. Como os pacientes, eles são os mais prejudicados no atendimento, o supervisor que estava responsável pela viatura, ao invés de cancelar o transporte, que era o mais correto, né, que dentro da escala estavam descritos apenas 6 pacientes, que também já é um absurdo, mas até 6 pacientes dariam para comportar dentro da viatura, ficava um na frente, um sentado no banco de trás, naquele banquinho, mais 3 pessoas sentadas no banco lateral e um deitado. Então daria para levar. 6 pessoas até poderiam ser levadas, que não é adequado. Mas numa situação, pensando para o paciente não perder a consulta na ACD, que é um tratamento muito importante para essas pessoas, foi então, pelo supervisor, liberada a ambulância do SAMU para fazer o transporte. Completamente irregular. Eu posso falar para você o seguinte, a partir de hoje, nenhuma ambulância a mais transfere pacientes dessa forma. Eu achei absurdo, já chamei o meu supervisor que autorizou a liberação de 6 pacientes, que acabaram indo os acompanhantes junto, então aí passou o número de 6 para 11 pessoas, eu acho, até 10 pessoas tinham no veículo praticamente, completamente irregular. Eu não preciso falar mais nada, a imagem fala tudo, é absurdo, totalmente colocando vítima, risco de acidente numa rodovia. Imagina se uma viatura dessa bate, ao invés de ter uma vítima, tem 10 de uma vez só. É um desastre que acontece, é um desastre, um atendimento de múltiplas vítimas com um carro só. Olha, eu conheço o Dr. Hansen já há muito tempo, né? Já trabalhamos aí juntos em resgates reais, simulações, discussões sobre planejamento de saúde. Eu não esperava outra atitude do Dr. Hansen que não essa, primeiro admitindo um problema e segundo com uma medida enérgica como essa, impedindo o uso de ambulâncias do SAMU para essa finalidade. Mas eu me preocupo, viu, Dr. Hansen? Por isso que eu queria falar com o secretário de Saúde. Porque, pelo que eu entendi aí, a van do SAMU estava servindo à incompetência de alguém que não conseguiu botar uma van para poder atender os pacientes. Né? De alguém que não conseguiu... eu só tenho medo, doutor Hansen, deixa eu só resumir aqui, de quando o senhor tira essa ambulância, esses pacientes não conseguirem mais o transporte para dar continuidade ao tratamento, porque infelizmente esse risco existe, porque não está funcionando. É verdade. A única coisa é que esse carro aconteceu, essa diferença. Parece que, além do documento que teve problema, que inseria um detalhe até anterior, não era nem esse o problema, acredito eu. Na verdade, acho que houve um problema, porque nós já fomos para São Paulo com esse problema do carro, e a única coisa que acontece é que você passa no pedágio, você tem que pagar o pedágio, não muda nada. Ao invés de você ser liberado pelo pedágio, você paga. Então, a questão do documento não foi basicamente o item principal. Certamente deve ter tido um problema mecânico, que houve, eu sei que houve, mas não sei que proporção que houve, que impediu naquele momento, naquele dia mesmo, o carro ser usado. Porque se não acontecesse isso, nós temos condições de pegar junto ao departamento de transporte um carro semelhante, uma perua Kombi, entendeu? Ou que fosse 2 carros levando as pessoas. Mas assim, dessa forma, usando uma ambulância com uma lata de sardinha, entendeu? Colocando as pessoas em risco, porque isso é totalmente irregular, Se a polícia rodoviária para, na hora esse carro é apreendido. Exatamente. Tá errado. E a gente que tem um trabalho eficiente, de competência, sempre pensando na prestação de socorro às vítimas, tentando ao máximo evitar e mostrando que coisas desse tipo não podem acontecer, justamente comigo ainda, no meu serviço, acontece uma situação dessa. Eu estou envergonhado. Você me desculpa, eu peço desculpa a todos que tiveram essa situação, prometo que isso não vai mais acontecer, e a partir de amanhã o responsável ele vai já ser advertido
para isso, e não vai sair uma viatura do SAMU sem a minha autorização para fazer algum tipo de transporte intermunicipal que eu autorize fazer uma coisa dessa. Pode ficar tranquilo, e eu peço desculpas por essa coisa ridícula que apareceu. Foi vergonhoso para mim. Há 19 anos no serviço, eu assisti uma cena dessa que me deixa muito aborrecido. Você me desculpa a todos a Bandeirantes, e eu espero que isso nunca mais aconteça. Ok, doutor Hansen, um médico eu respeito muito, né, coordenador do SAMU em Campinas, falando ao vivo no Brasil Urgente, também não se conforma como nós aqui do Brasil Urgente, com uma situação como essa. Secretário Fernando Brandão, o senhor, por favor, depois se puder se manifestar, mandar para a gente uma resposta, que não essas básicas aí, que a assessoria de imprensa planeja e discute para ver o que fica melhor, né? Nós queremos saber da verdade, essa é que é a realidade. Obrigado, doutor Hansen, as imagens continuam aí, depois se a prefeitura quiser, a gente manda as imagens para a prefeitura também, não tem problema, e parece que tem mais também, amanhã nós vamos discutir mais a respeito desse caso. Está chegando o Datena para todo o Brasil, deixa eu ver o Datena aqui, olha. Tortura psicológica, bandidos invadem, tocam o terror, é todo dia, hein? Todo dia. Amanhã às 10 para as 5 eu estou de volta. Obrigado pela audiência. Tchau.